Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Vivo e Apaixonado. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 8, que diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Quando pensamos no amor de Deus, e é maravilhoso pensarmos nele, durante essa semana tivemos a oportunidade de analisar esse amor que é eterno, que é incomensurável, várias das imagens que são apresentadas por Deus no contexto da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a respeito do que é esse amor. Se você parar para poder pensar só em algumas das imagens que a gente analisou, quando a Bíblia vai falar a respeito de Deus como um pai amoroso que cuida, que ampara, que supra as necessidades, como uma mãe que ainda amamenta o seu filho, mesmo que ela pudesse esquecer esse seu filho, o que é impossível, Deus vai dizer, mesmo que isso fosse possível, eu nunca me esqueceria de você, o que significa que o amor de Deus ainda é maior, mais intenso do que isso ainda. É um amor que a Bíblia vai mencionar que Deus ele sente ciúme, zelo desse relacionamento por nós. Ele trabalha para poder fazer com que tenhamos a oportunidade de viver na mesma intensidade esse amor para com ele. Mas a grande questão agora, no meio disso tudo, é, diante de tanto amor, diante de tanta doação, como é que podemos ter um amor à semelhança daquilo que acabamos de ler em 1 Coríntios 13? Como possuir um amor ou responder em amor para com Deus de forma paciente, bondosa, sem inveja, sem se vangloriar, sem se orgulhar, sem maltratar, sem procurar os próprios interesses, sem se irar, sem guardar rancor, sem nunca se alegrar com a injustiça, se alegrar com a verdade, estar disposto a tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Como ter esse tipo de amor? Como responder a Deus com esse tipo de amor? Quando olhamos para a forma como respondemos a Deus, tomamos decisões, prometemos que vamos viver com Deus de uma determinada forma, passa algum tempo e a gente já não consegue responder da forma como deveríamos. Como seríamos capazes de poder viver esse tipo de amor? Essa vai ser a discussão que faremos no nosso estudo de hoje. O nosso guia de estudos vai começar hoje mencionando algumas coisas a respeito de Deus que acho que são importantes que a gente frise para começar a nossa discussão hoje. Em primeiro lugar, a Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus, ele demonstrou ou derramou o seu amor sobre a humanidade de uma forma intensa em Cristo Jesus. Quando olhamos para a forma como ele lidou com os pecadores, com aqueles que eram mais fragilizados, nós descobrimos que o Senhor Deus ama. Aliás, quando vamos para o texto áureo da Bíblia, que é João capítulo 3, verso 16, nós já descobrimos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele não pode ser contabilizado, mas ele pode ser visto em Cristo Jesus, bem como naquilo que ele fez por nós. Mas não apenas isso, a Bíblia vai mencionar que Deus, ele se compadece de nós, que ele é tocado pelo sofrimento do seu povo, e que está disposto a ouvir e responder e a oferecer conforto àqueles que precisam. Esse é Deus. Agora, a pergunta que não quer calar, ela continua. Como é que nós podemos responder à altura desse amor de Deus? Não existe uma outra explicação para isso a não ser aquela que é bíblica.
Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. A única forma de podermos ter o nosso coração tocado e transformado é sendo moldados pela graça de Deus. A graça do Senhor é muito maior do que a nossa capacidade de fazer bobagem. A paciência que Deus demonstra para conosco é maior do que nós somos capazes de trair a confiança de Deus, por exemplo, e de desanimar no meio do caminho. O apóstolo Pedro, ele chegou a mencionar, o Senhor não se atrasa em fazer o que prometeu, mas ele tem paciência convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A única forma de demonstrarmos um amor puro e verdadeiro para com o Senhor Deus é através da graça do Senhor. Humanamente falando, nunca poderemos responder à altura, mas pela graça de Deus, mediante a fé, nós podemos ser transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor Jesus Cristo. Como, então, viver essa experiência de graça? Pela fé. Por isso, existem algumas coisas que a Bíblia vai trabalhar no sentido de que nós não podemos negligenciar. Nós não podemos negligenciar, sobre hipótese alguma, a comunhão com Deus, a oração, o estudo da palavra, porque através desses elementos nós nos aproximamos mais de Deus, sentimos mais verdadeiramente o seu amor e somos mais tocados por essa graça e vamos sendo transformados. É bem verdade que quando olhamos para trás, nós podemos perceber como a graça já agiu. Quando olhamos para frente, percebemos quanto ainda tem que ser feito. Mas é exatamente assim. Imagine um degrau, uma escada imensa, aonde com Cristo vamos subindo degrau após degrau após degrau. Olhamos para trás e percebemos, já subimos alguns. Olhamos para frente, ainda tem muito para poder subir. Quando é que terminaremos de subir essa escada, aonde seremos transformados completamente à imagem do Senhor Deus? Quando Cristo voltar. Até lá, o mais importante é estarmos vivendo de forma intensa esse amor de Deus. Isso é o que chamamos na teologia de santificação. É quando o Espírito de Deus vai aplicando na nossa vida os princípios da lei de Deus e vai nos transformando à imagem e semelhança do Senhor. No livro Educação, Ellen White menciona que o pecado, ele deslustrou a imagem de Deus no ser humano. Ou depois que o pecado aqui chegou, nós começamos a mostrar na nossa própria vida aquilo que é a imagem do rebelde, que é egoísta, que só vive para os seus próprios interesses. A humanidade se tornou totalmente egocêntrica. Mas quando o Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, e ela vai mencionar que a redenção e a educação, na perspectiva bíblica, elas têm o mesmo propósito, que é transformar o homem de novo, renovar no ser humano a imagem de Deus que havia sido deslustrada. Quando Deus nos criou, ele nos criou parecidos com ele no aspecto físico, no aspecto mental e no aspecto espiritual. Agora, conforme vamos andando com Deus, experimentando seu amor, nós vamos sendo transformados momento após momento, também no aspecto físico, mental e espiritual, e vamos nos tornando mais semelhantes ao Senhor. Esse é o propósito dele, é o propósito da salvação, da redenção, e é isso que o Senhor Deus espera de você e de mim. Só assim poderemos viver a realidade de 1 Coríntios 13. Vamos orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude a viver essa realidade? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e pela certeza que temos do Teu amor. É incomensurável, eterno. Transforma-nos para que possamos viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?